Olá pessoal, Reinaldo Júnior aqui. Eu sou teólogo e pastor da Igreja Batista 21, também professor no campo de Teologia e Educação Cristã. Olha só, eu me propus nesse ano a caminhar com você oferecendo uma introdução para todos os livros da Bíblia. Então esse projeto será Como Ler a Bíblia livro por livro. Então eu quero te convidar nesse vídeo para acompanhar comigo esse panorama do Êxodo, o primeiro livro da Bíblia. E a gente vai fazer uma jornada pelos 66 livros da Bíblia, tá? Vem junto, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, porque você sabe que isso ajuda muito. Olha só, Gênesis, como você deve lembrar, significa início, princípio. É uma palavra que vem do grego, e foi traduzida ou transliterada aí, ó, a Gênesis, o Gênesis, usando a primeira palavra de todo o livro, que é Bereshit, em hebraico, que é a língua em que o livro foi escrito, né? Então, Bereshit, no princípio, Gênesis também significa princípio, início, porque de fato conta a história do início de muita coisa para nós. Bom, a primeira parte do Gênesis é dividida em duas grandes partes. É um livro grande, de 50 capítulos, né? Então, para a Bíblia, é considerado um dos livros grandes em termos de volume de leitura. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros. Aliás, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal, que é uma introdução geral à Bíblia. E aí eu faço um panorama geral. Se você não assistiu, assiste lá, que vai te ajudar a entender aqui depois. Bom, e aí é dividido entre história primitiva, que daí tem criação, queda, dilúvio e a Torre de Babel, que compreende o capítulo 1 a 11. Então, 1 a 11 é essa história primitiva, ou a gente até poderia considerar uma pré-história da Bíblia, né? E aí depois a história patriarcal, a história dos patriarcas, dos primeiros a terem ouvirem a voz de Deus e se relacionarem com Deus depois do momento aqui da Torre de Babel, que é a história de Abraão, que é chamado pai da fé, de Isaac, de Jacó e do filho de Jacó, José. Você sabe que Jacó é o pai dos filhos que vão dar nome às 12 tribos de Israel. Mas José é o filho de maior destaque. É um dos mais novos, né? Mas é o filho de maior destaque. Embora José mesmo não nomeie, não tem tribo de José, mas tem a tribo dos filhos de José, netos de Jacó, tá bom? Então a gente vai seguir essa parte então dos patriarcas, compreendem o capítulo 12 até os 50. Sendo que a maior narrativa é justamente da história de José. Tem um bom pedaço de Abraão, Isaac tem uma narrativa curta, Jacó uma narrativa média, e José, maior volume, do capítulo 37 até os 50. Vamos lá. Gênesis 1 a 11, comecinho de tudo. O que a gente tem? Relato da criação, capítulo 1 e 2. O mundo sem pecado. Deus cria tudo e entende toda a sua criação como coisas boas, como boa. Ao final de cada dia, ao final de cada processo, Deus olhava para o que ele estava fazendo e dizia que estava bom. Quando ele criou o ser humano, inclusive, ele disse que foi muito bom. Então, esse é o relato. O relato 3 é o relato da nossa desgraça. É o relato da queda, é o relato do pecado. Capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 4 a 11 tensiona entre juízo e graça. Ou seja, juízo de Deus em algumas ocasiões, graça de Deus em outra. Essas duas coisas fazem parte do caráter de Deus desde sempre. Deus é um Deus justo, mas é um Deus gracioso também. E não há contradição nisso. Na verdade, um teólogo que eu gosto muito diz que a graça é justamente o resultado final da justiça de Deus. Então, aqui tem aquela tensão de Caim e Abel, né, o primeiro homicídio. O Caim mata seu irmão Abel. Tem o relato do dilúvio, tão importante, tão ilustrado aí, quando a gente ouve histórias na nossa infância, etc. E
o relato da Torre de Babel, né? Aquela construção que os homens criaram para projetar o seu próprio nome. Então, é isso. Depois, agora, entrando na parte patriarcal, na segunda parte do Gênesis, do capítulo 12 até o 50, 12 tem o chamado de Abraão. Esse é um texto importantíssimo, né? Aquele versículo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel. Então essa é a promessa e o chamado de Abraão. Abraão segue essa promessa de ser um pai de uma grande nação. Deus chega a dizer para Abraão que a partir da semente dele seriam benditos todas as nações da terra, né? A gente entende, inclusive, que essa promessa vai se cumprir só no Novo Testamento em Jesus. Bom, e aí a gente tem o nascimento do Isaac, o importante filho da promessa de Abraão. Depois o nascimento de Jacó e Esaú. Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú, né? Mas Jacó é o escolhido, que tem maior destaque, recebe a bênção do Isaac. E os 12 filhos de Jacó, que vão se tornar aí as 12 tribos de Israel. A partir do capítulo 37, narra a história de José. E a história de José tem um conflito com seus irmãos, tem o fato dele ter sido vendido para o Egito, tem o fato dele ter sido dado como morto. Bom, aí você tem a preservação da vida, da própria vida de José, mas também da vida de muita gente, não só da família de José, mas de toda a parte daquele mundo habitado na época de uma grande fome, em que José foi usado por Deus na estratégia. Bom, os temas teológicos principais. Pense o seguinte: a Bíblia, ela é a revelação de Deus, ela é a palavra de Deus. E a nossa interpretação, a nossa aplicação, a nossa elaboração a partir da Bíblia é teologia. Então Deus não faz teologia. Deus se revela na Escritura Sagrada. Nós fazemos teologia a partir da Escritura Sagrada. E aí a gente entende que existe uma teologia bíblica, uma teologia de cada livro da Bíblia, mas também uma teologia bíblica geral da Bíblia, que faz a gente compreender esse todo. E a teologia bíblica do Gênesis tem criação e soberania de Deus, um Deus que cria e que é soberano em sua ação de criar e de sustentar o mundo. A gente tem o pecado e as suas consequências, ou seja, o homem rompido com Deus, desobediência a Deus e com uma série de problemas por conta disso. A aliança e a promessa, né? Então, Deus é um Deus que faz aliança com as pessoas e propõe promessas diante dessa aliança. Então, a aliança pós-dilúvio, a aliança com Abraão, no chamado de Abraão. Nós temos a providência de Deus na história humana, ou seja, como é que Deus dá um jeito de manter a humanidade. Como é que Deus faz com que a gente não se mate todos e mantenha a humanidade. Há uma história interessante que eu gosto, que eu acho que ilustra um pouco essa manutenção e providência divina, é a conversa de um ateu com um pastor amigo meu. E esse ateu disse: poxa, eu não acredito em Deus por conta da maldade no mundo. Esse é um problema histórico, né? A maldade no mundo versus a bondade de Deus e etc. Isso a gente chama de teodiceia. E aí esse pastor disse: eu acredito em Deus justamente por conta da maldade no mundo. Esse ateu ficou embasbacado, falou: como assim? Ele disse: porque o mal não respeita nada nem a ninguém. O mal, ele vem destruindo tudo e todos. E quem refreia o mal é Deus. Quem dá limites à maldade humana é Deus. Então quem faz com que a gente não se mate, quem faz com que a gente não se destrua efetivamente, mutuamente a todos, é Deus. Deus providencia e preserva a vida, ainda que a gente insista em matar uns aos outros. Deus, na sua soberania, preserva a vida e, inclusive, refreia
a maldade. Então, Deus traz a sua providência na história. Como ler Gênesis com propósito? Sim, você pode partir para a Bíblia aleatoriamente. E é possível que Deus fale com você. Mas é possível também que você parta para a Bíblia de um jeito aleatório e leia um tanto de versículos, leia uma porção e não entenda absolutamente nada. Porque realmente a Bíblia é complexa, são muitos livros, são muitos contextos distantes e diferentes dos nossos. Então é importante o que a gente está fazendo aqui. Então como é que você pode ler Gênesis com propósito? Gênesis não é um livro científico, mas teológico, isso é importante dizer. A Bíblia não está contra a ciência, mas também não é um livro científico. É um livro de revelação divina. Lembre-se que homens e mulheres, e especialmente homens, na verdade, foram usados para escrever os livros da Bíblia. Então, a gente tem que pensar a Bíblia enquanto revelação de Deus, não enquanto livro de biologia, por exemplo, ou de astronomia. Entender o contexto original da sua mensagem para hoje é muito importante. Existe uma regra na interpretação bíblica que é: quem eram os primeiros leitores? Quem foram os primeiros ouvintes dessa palavra? Qual era o contexto deles? Era gente do mundo rural? Era gente do mundo urbano? Era gente letrada? Era gente analfabeta? Era gente de que cultura? Era gente do Oriente, do Ocidente? De onde era? Quem era? Então essas perguntas nos ajudam a encaminhar a leitura. Também ler à luz do restante da Bíblia. A Bíblia, ela se completa. Nenhum livro da Bíblia é solo. Ela se completa, e uma outra regra de interpretação é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então a gente precisa ler Gênesis, mas não só ler Gênesis, mas compreender o todo bíblico. Por isso que eu falei que o meu vídeo de introdução geral à Bíblia é importante, porque a gente precisa entender. O John Stott dizia que uma mente bíblica não é uma mente que cita versículos, é uma mente que pensa no todo da Escritura e principalmente age, né, conforme ela. Então, pensar no Gênesis à luz de toda a Bíblia. Aplicações para hoje, né? Vamos ser agora pastoral nesse momento. Como é que a gente pode aplicar o Gênesis hoje na nossa vida, né? Primeira coisa, entender que Deus é o Deus da criação, é o mesmo que age na história e na nossa história. Esse Deus que cria e que intervém na vida de Noé, ou na vida de Abraão, na vida de Jacó, de Isaac, de José, é o Deus também que intervém na nossa vida. Nós somos chamados a viver pela fé como Abraão. Ou seja, o chamado de Abraão a depender de Deus, o chamado de Abraão a crer em Deus e a obedecer a Deus, é também o nosso chamado. Nós também somos chamados a crer em Deus, a obedecer a Deus, a depender de Deus. Terceiro, Deus cumpre as suas promessas mesmo em tempos difíceis. A narrativa bíblica mostra muitos conflitos, tempos de bonança, mas tempos também de guerra, tempos de escassez, às vezes tempos de abundância, mas Deus está conosco sempre e cumpre as suas promessas. A gente precisa crer nisso, tá bom? É isso. Muito obrigado. Agradecimento ao meu irmão e pastor Diego Kaufmann, que preparou esses slides pra gente. E tamo junto, tá bom? Continua aqui comigo, compartilha esse vídeo e a gente vai fazer isso com todos os livros da Bíblia daqui pra frente. Um abraço.